Rabinos anunciam a vinda do Messias judeu. Papa a dia 14 de maio. Se você digitar na pesquisa do Google ou YouTube o que acontecerá no dia 14 de maio, você encontrará muitos sites e vídeos falando sobre essa data. Os vídeos falam que nessa data o Papa apresentará o Anticristo ao mundo. Outros chegam até a afirmar que o Papa vai propor um líder mundial, que será Emmanuel Macron. Só que a data foi adiada. O Papa adiou a data de 14 de maio para 11 a 18 de outubro de 2020. Sobre a data 14 de maio, algumas coisas são verdadeiras, outras não. Vou falar somente das verdadeiras. Vamos começar falando primeiro de fatos históricos do dia 14 de maio. 14 de maio de 1995. O Pacto de Varsóvia é criado por 8 países do leste europeu, assim como o oeste europeu criou a OTAN. 14 de maio de 1940, Segunda Guerra Mundial. Aviões alemães bombardeiam Roterdã. A Declaração de Independência do Estado de Israel foi assinada no dia 14 de maio de 1948. Foi em 14 de maio de 2018, bem no dia do 70º aniversário de Israel, que os Estados Unidos transferiu sua embaixada para Jerusalém. Macron ganhou as eleições na França e assumiu o poder no dia 14 de maio de 2017. Macron agora está liderando a criação de um exército europeu a ser integrado por 10 países e já existem 9, faltando apenas um, que poderá ser a Itália. Quando isso acontecer, se cumpre uma das profecias do Apocalipse 17:12, onde fala sobre 10 reis que se levantarão no fim dos tempos. O que está para acontecer no dia 14 de maio deste ano? No dia 14 de maio, Israel completará 72 anos. Papa Francisco marca a data para o maior encontro global entre os líderes mundiais, que seria no dia 14 de maio, mas agora foi adiado para acontecer em outubro. O que o Papa vai tratar no encontro? Promover um encontro global para aprovar um novo humanismo, uma nova educação. O Papa está se esforçando para unir as religiões, um só governo, uma só economia. Per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sulla educazione. Serve un patto educativo globale. O Papa tem falado muito sobre o novo, nova era, nova educação, programar as crianças para um novo mundo. E podemos dizer que uma nova ordem mundial já começou e o anti-Messias breve será apresentado, mas não no mês de maio ainda, e não será Emmanuel Macron. O Papa está convidando organizações internacionais e os grandes poderes da Terra, exatamente como está escrito no Apocalipse. Che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Antecedendo todos esses acontecimentos, Netanyahu venceu pela terceira vez as eleições e continua como o primeiro-ministro de Israel, e isso é o cumprimento de uma profecia. Um rabino já havia profetizado: Netanyahu ficará no poder até entregar o poder para o Messias judeu, que breve se apresentará. Rabinos dizem que o Messias está prestes a se apresentar. Vejam essas notícias. Deus está acelerando o fim dos tempos, afirma rabino. 2.000 rabinos assinam documento admitindo que cristãos fazem parte do plano de Deus. Segundo os rabinos, a eleição de Trump foi um milagre revelado. O posicionamento do presidente Trump sobre Israel está aproximando o mundo do Messias. Rabino observa que Trump apenas segue o que a Bíblia diz sobre a cidade mais sagrada do mundo. O mundo está 98% pronto para o Messias, ensina Rabino.
Mas não são só os rabinos que estão anunciando a vinda do Messias. Nos últimos anos, filmes, desenhos, comerciais também estão anunciando. No jogo de cartas Illuminati Nova Ordem Mundial, tem a carta Messias. Lançado em 1º de janeiro, uma das novas produções anunciadas pela Netflix é a série chamada Messias, que mostra como o mundo de hoje reagiria a um homem que começa a fazer milagres no Oriente Médio. Messias descreve as reações das pessoas em relação a um homem que quer ser percebido como Cristo e afirma ser enviado por Deus. Ele constrói seguidores mundiais com pessoas de diferentes origens religiosas, incluindo judeus, cristãos e muçulmanos. Também alguns episódios de Os Simpsons fazem menção ao Messias. Sr. Thompson, o que está acontecendo? É o apocalipse, Shauna, o apocalipse. Os virtuosos foram para o céu e nós que restamos fomos deixados embaixo. O Talmud descreve o período imediatamente anterior ao advento de Messias como uma época de grande conflito. Haverá uma recessão mundial e os governos estarão em crise. Será em meio à crise que se dará a vinda do Messias. Muitos rabinos e autoridades de Torá são da opinião de que estamos na época do Messias. Ele pode já estar entre nós e pode chegar a qualquer momento. Deve-se notar que os judeus antecipam a chegada do Messias. Todos os dias eles oram a Deus pedindo que o Messias venha. Um dos princípios da fé judaica é que um dia surgirá um líder judeu dinâmico, um descendente do rei Davi, que reconstruirá o templo em Jerusalém e reunirá judeus de todas as partes do mundo, levando-os de volta à terra de Israel. Todas as nações do mundo reconhecerão o Messias como líder mundial e aceitarão seu domínio. Na era messiânica haverá paz no mundo, sem guerras e fome, e em geral com um alto padrão de vida. Estados Unidos e Talibã já assinaram acordo de paz histórico. Trump está anunciando o maior plano de paz do século. Trump quer que Rússia e China invistam mais em paz do que em armas. Todos estamos construindo armas por centenas de bilhões de dólares, incluindo as armas nucleares, o que é ridículo. Creio que seria muito melhor se nós fizéssemos um acordo e não fabricássemos estas armas, disse o presidente dos Estados Unidos. A profecia bíblica de 1 Tessalonicenses 5:3 sobre a paz está se cumprindo. Os judeus estão preparados para a reconstrução do terceiro templo e têm treinado homens para o serviço no templo e acumulado todos os implementos necessários para o templo, inclusive a mesa da proposição, o altar do incenso, e muitas das vestes sacerdotais estão preparadas e guardadas. Os fiéis do monte do templo têm uma pedra fundamental pronta para quando for dado início à construção. Toda a humanidade adorará um único Deus e terá um modo de vida mais espiritual e moral. O Messias esperado do judaísmo é diferente do Messias do cristianismo. Os judeus acreditam que Jesus não cumpriu as profecias messiânicas que estabelecem os critérios para a vinda do Messias. Por isso eles esperam outro Messias, não o Jesus do cristianismo. A maioria dos cristãos acreditam que o anticristo só vai se manifestar após
o arrebatamento da igreja. Jesus vem e leva os salvos, e só depois virá o anticristo e a grande tribulação. Mas será mesmo que será assim? Pois eu acho que quem acredita assim está equivocado e vai se surpreender quando essas coisas começarem a acontecer. Mas vou deixar esse assunto para um próximo vídeo. Prometo que vou fazer um vídeo detalhado sobre o arrebatamento e a vinda do falso Messias, e se ele virá antes ou depois. Aguardem. É tempo de ficarmos atentos, principalmente aos acontecimentos em Israel, pois Israel é o relógio profético dos últimos acontecimentos no mundo.